você de fato na sua vida você quer alcançar prosperidade, você tem que selecionar as suas amizades. Então fique comigo aqui hoje, você vai entender as causas que levam as pessoas ao fracasso. Você tem um objetivo de vida, você tem um propósito de vida, você quer alcançar a prosperidade, você quer alcançar o sucesso, mas para isso você precisa entender quais são as causas que levam as pessoas ao fracasso. O que tem levado a maioria das pessoas ao fracasso? Então, você entendendo a causa, você vai poder tratar a causa. Tudo que existe, existe por uma causa, né? É até um argumento científico. Tudo que existe, existe por uma causa. Então, ao você observar os seus resultados, ao você observar aquilo que você tem colhido como resultado de vida, você precisa, antes de querer mudar os seus resultados, você precisa fazer uma análise da causa. E é o que nós vamos aprender nesse dia, é o que nós vamos aprender aqui nessa aula de hoje. As causas que levam as pessoas ao fracasso, tá certo? Que levam as pessoas a ter uma vida de fracasso, vamos dizer assim, né? As pessoas ficam constrangidas, elas ficam desanimadas, elas perdem a esperança. Por quê? Porque planejam e não alcançam o resultado. E muitas das vezes não basta só você planejar para alcançar. Não basta somente você ter metas. Você tem que eliminar as causas que têm impossibilitado de você alcançar o seu resultado. Então, hoje, o objetivo é exatamente esse. Nessa aula de hoje, nós vamos entender e vamos compreender como a gente vai eliminar as causas. E você? Eu te convido agora a você fazer uma reflexão. Quais são os resultados que você tem aí na sua vida que você está insatisfeito? Então, eu convido você agora a pegar um papel, uma caneta, pega aí um caderno, uma caneta e comece a anotar pelo menos 5 resultados que você hoje observa e você não está satisfeito com esses resultados. Faça essa análise aí agora. É muito importante você fazer isso. Analisar os resultados que não te trazem satisfação. Os resultados que você adquiriu, mas você olha para eles e fala, poxa, não é isso que eu queria. Você precisa entender que o processo da mudança começa primeiro com a conscientização. É estar consciente, tá certo? Então, analise, pegue aí o seu caderno e faça aí essa lista de 5 resultados insatisfatórios que você alcançou. Aí, a partir disso, você já vai começar a criar, você vai começar a construir a consciência. A consciência do quê? Dos resultados que são insatisfatórios para a sua vida. A partir disso, você vai seguir o segundo passo. Qual é o segundo passo? É você analisar quais foram as ações, quais foram as decisões, quais foram as escolhas que você fez para que você obtivesse esses resultados insatisfatórios. Quais foram as decisões? É importante você refletir isso. Olha, as decisões que você tomou no passado, que te trouxeram aqui, as escolhas que você fez no passado, que te deram esses resultados. Porque quando você cria essa consciência, quando você adquire a consciência, agora você já sabe. Vejamos, por que nós, tendo consciência, não colocamos o dedo no fio que está passando a eletricidade desencapado? Justamente porque sabemos dos danos, sabemos da consequência, não é isso? Então, por saber dos danos, por saber das consequências, nós fugimos dos danos e das consequências. Mas só fugimos quando temos a plena consciência. Então, você tem que ter consciência. Você vai construir essa consciência. Meu convite hoje para você é esse aí. Você construir a consciência.
Consciência de quê? Dos resultados insatisfatórios. Consciência de quê? Quais foram as ações? Quais foram as escolhas? Quais foram as decisões que você tomou para que você chegasse aonde você chegou? Para que você colhesse os frutos e os resultados. E aí, a partir daí, você precisa entender, você já começa a aprofundar na causa. Aprofundar em uma das causas. Tá certo? Tentam mudar o resultado quando, na realidade, elas não trataram a causa que trouxe os resultados. Então, feito isso, a tarefa para você hoje é essa, tá? Você que está aqui no meu canal do YouTube, você que está no meu Instagram, essa é a tarefa para você. Faça essas listas. É muito importante você fazer isso, tá bom? Tem que estar com o coração aberto, o coração ensinável, né? A Bíblia diz, conhecereis a árvore pelos frutos. Os resultados que eu adquiri na minha vida foram através de escolhas, foram através de eu buscar a me desenvolver, foi através de eu buscar inteligência emocional, buscar o autoconhecimento. Então, essas são tarefas que vai te trazer a conscientização. E a partir da conscientização, você já começa a ampliar a sua consciência para aquilo que de fato você tem que fazer, tá certo? Então a gente lidou aí com uma das causas, tá certo? Uma das possíveis causas do fracasso. Uma das possíveis causas do que tem levado você não adquirir os resultados que você almeja. Agora vejamos outra causa. A causa também que pode levar, e a maioria das vezes é isso, seria o quê? A sua programação, para aquilo que você foi programado. Então, você foi programado para isso, você tem crenças, vamos trocar a palavra programação por crenças, tá certo? A causa que leva as pessoas ao fracasso são as crenças. As suas crenças, ela te aproxima dos seus objetivos, como também as suas crenças, elas afastam você do seu sonho e do seu objetivo. Então vejamos, se você não tem uma crença interna dentro de si, se você não tem uma crença no seu inconsciente, no seu subconsciente, de que você é merecedor, é importante que, se essa crença está instalada no seu inconsciente, já está dizendo memória inconsciente, quer dizer, você não tem consciência que você tem essa crença limitante, você não tem consciência que você acredita que você não merece. E aí, como essa crença está escondida no seu inconsciente e ela não é tangível, né? Você consegue perceber ela através do quê? Dos resultados. Então, como é que você consegue averiguar quais são as suas crenças? Através dos resultados. Você analisou os resultados, você observa os resultados, aí você já sabe, poxa, as minhas crenças são boas ou minhas crenças são ruins a partir dos seus resultados. Então, todos os seres humanos têm crenças instaladas, crenças arquivadas na sua memória inconsciente. E essas crenças arquivadas no seu inconsciente que vai conduzir a sua maneira de viver, vai conduzir a sua personalidade, vai conduzir as suas decisões, vai conduzir as suas escolhas. A sua crença é o que te domina, a sua crença é o que te controla, a tua crença é que te impulsiona e a tua crença é que te paralisa. Então, você identificou as crenças através dos seus resultados, aí agora você precisa fazer o quê? Tratar essas crenças. Você precisa tratar a crença, mas lembre-se sempre, você só pode tratar uma coisa quando você tem consciência disso, tá certo? Se você não tiver consciência, como é
que você vai conseguir tratar determinada situação. Então você precisa ter a consciência. Então vejamos, vamos falar agora aqui sobre melhorar e transformar. Melhorar e transformar. Aí, a partir do momento que você tem, todos nós temos crenças arquivadas no nosso inconsciente, e essas crenças são aquilo que nos domina, é aquilo que nos conduz, tá certo? É aquilo que determina como eu vou me comportar e o que eu vou fazer. Eu preciso entender que as minhas crenças governam a minha vida. As minhas crenças, elas produzem os resultados satisfatórios e resultados insatisfatórios. E aí, como é que você vai tratar essa crença? Você vai tratar essa crença, já falamos, tendo consciência. Como que você adquire a consciência? Através dos resultados. Então, vamos falar agora de melhorar versus transformar. Então, vamos lá. Você tem um sonho, você tem um projeto de vida, de alcançar a casa dos seus sonhos, ou fazer a viagem dos seus sonhos, ou você frequentar os lugares que você gostaria de frequentar, de ter o carro do seu sonho, ou de alcançar um cargo, né, na sua empresa. Você tem esse sonho. Aí você começa a fazer melhorias. O que é melhorias? Melhorias são mudanças superficiais. São coisas que quem está bem próximo de você, quem está bem íntimo de você, percebe que você deu uma melhorada, tá certo? Melhorou. Só que você retorna de novo aos comportamentos anteriores. Então, melhorar é um comportamento superficial. Ou seja, o que é a melhora? A melhora é quando você começa e você para. Por exemplo, aqui no nosso grupo, nós tínhamos um grupo lá, Atitude Milionária. Tinha um total de 46 pessoas. Aí desse grupo, migramos para o outro grupo. O grupo das pessoas que foram selecionadas. Já foram 16. E desses 16, agora nós temos em média somente 3 pessoas que estão com afinco determinadas, tá certo? Desde que o grupo foi aberto, em janeiro. Então agora nós vamos entrar no 4º mês do ano e das 46 pessoas, somente 3 alunos permaneceram de forma consistente, seguindo o projeto, seguindo o cronograma da nossa aula de prosperidade, da nossa aula de como alcançar a verdadeira riqueza. E aí, então, quer dizer, aqueles que começaram lá no primeiro grupo e já pararam na primeira semana, são o grupo da melhora. É o grupo da melhora. Entende? Nos primeiros dias, eles executam as tarefas, nos primeiros dias, eles participam da aula, nos primeiros dias, eles fazem tudo que tem que ser feito. Mas aí passa ali 5, 6 dias, uma semana, eles desaparecem, eles desistem. E sabe o que é mais interessante? Depois eles vão culpar a Deus, depois eles vão culpar o governo, depois eles vão culpar as circunstâncias por tudo que acontece. Mas eles mesmos não têm a iniciativa de buscar a transformação. Porque a transformação, ela não é de fora para dentro. A transformação é de dentro para fora. E aí, então, a melhoria é essa mudança superficial, tá certo? As pessoas começam e já nos seus primeiros dias elas desistem. Aí, entre a melhoria, para você alcançar a mudança, você vai passar pelo processo, para você alcançar a transformação, entre a melhoria e a transformação, você vai ter que passar pela mudança. A mudança ela é um pouco mais
profunda. A mudança é um pouco mais profunda. Ou seja, vamos pegar aqui o exemplo de uma água. Você coloca a água para congelar no congelador. A água teve uma mudança, ela mudou o seu estado, tá certo? Só que se você tira ela do congelador e coloca fora, ela volta de novo ao que era antes. Então, quer dizer, a mudança, apesar de ser um pouco mais profunda do que a melhoria, ela é um pouco mais profunda, mas ela dá a possibilidade de você voltar a ser o que era antes. Então, por que eu estou falando sobre isso? Melhorar, mudar e transformar. Porque uma das causas que tem levado as pessoas a não alcançar os seus objetivos de vida são as crenças que ela tem dentro do seu inconsciente, e essas crenças dentro do seu inconsciente governam a sua vida, e você é aquela pessoa, tá certo? Que sempre vai estar entre a melhora e a mudança. Melhora e mudança. Você nunca chega a alcançar a transformação. Porque a transformação, quando você alcança ela não tem mais retorno. Isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas o mais importante é você entender que a gente falou que as nossas crenças limitantes, elas podem nos aproximar dos nossos resultados desejados, como também ela pode nos afastar dos nossos resultados. E aí, quem está sendo controlado e governado por essas crenças limitantes vai identificar essas crenças limitantes por intermédio de quê? Dos nossos resultados, por intermédio do seu resultado. E aí, você identificando ela, você é aquela pessoa que está sempre entre a melhora e está sempre entre a mudança. Você sempre vai estar entre um e o outro. E a melhora e a mudança não vão te trazer resultados significativos. A melhora e a mudança, elas não vão te trazer aquele sonho que você tanto deseja. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior objetivo? Aonde você de fato quer chegar? Entende? Quais são as viagens que você quer fazer? Viagens nacionais, viagens internacionais. Qual é o tipo de casa que você quer ter? Qual é o carro que você quer ter? Que estilo de roupa você quer usar? Entende? Então, esses seus sonhos, né, financeiros e sonhos profissionais, eles não serão alcançados você vivendo entre a melhora e a mudança. Não vão ser alcançados se você viver nesses dois campos. Nós estamos falando de qual? De quê? Estamos falando sobre melhorar e transformar. Só que nós entendemos que entre a melhora até você alcançar a transformação, você vai passar pela mudança. E dois lugares que você não pode ficar na sua vida é entre melhorar e mudar. Porque a melhora, nós já entendemos. O que é melhora? Anotem aí no seu caderno. O que é melhora? Melhorar é justamente você iniciar alguma coisa e em poucos dias você já abre mão daquela coisa. Em poucos dias você já desiste. Conforme foi falado aqui do grupo que tínhamos 46 pessoas. E dessas 46, muitas já desistiram nos seus primeiros dias. E estamos falando de mudança. A mudança, nós usamos aqui o exemplo da água, né? Você pega uma quantidade de água, coloca no congelador. Ela mudou o seu estado, né? De líquido para sólido, né? Mudou o seu estado. Agora tire do congelador. Ela volta de novo àquela situação. É o caso da pessoa que uma hora a situação financeira dela está lá em cima, outra hora a situação financeira está embaixo. Então mudança é isso. Uma hora você tem um bom emprego com um bom salário, outra hora você está endividado, está desempregado e desendividado.
endividado. Então, mudanças, elas sempre vão oscilar entre o que você quer e está satisfeito e entre o que você não quer e estar insatisfeito. Então, nós, pessoas que estamos em busca de ter um resultado sólido, de ter um resultado consistente, nós não podemos habitar nesses dois campos, o campo da melhora e o campo da mudança. Conforme foi falado aqui, né? Coloca-se a água no congelador, a água sai de líquido para sólido. Tá certo? Mas tira do congelador, ela se derrete e volta para o líquido de novo. Então a mudança, ela pode, se você mudar, você pode retornar a ser o que era antes. Então, compreendido isso, vamos embora fugir da melhora e vamos embora fugir da mudança. Então, qual deve ser o nosso alvo? Qual deve ser o nosso foco? O nosso alvo, o nosso foco tem que ser em buscar a transformação. Da transformação. A transformação entre melhorar, mudar e transformar. Por que nós temos que ficar lá na transformação? Justamente porque a transformação, ela não possibilita você voltar ao que era antes. A transformação é um caminho sem volta, tá certo? Então imagine, você desfrutar de alcançar a riqueza, tá certo? Você desfruta por ter alcançado a riqueza, por ter alcançado os seus objetivos, por ter realizado os seus sonhos, e de um dia para o outro, as coisas simplesmente acontecem e pum, você perde tudo que você construiu. Isso é efeito da mudança. Agora, aqueles que de fato alcançou a transformação vão passar por momentos difíceis? Sim, com certeza. Quantas crises eu já enfrentei tendo empresa? Quantas crises? Nós enfrentamos diversas crises, diversas. Então, dentro das diversas crises que nós já enfrentamos, eu posso considerar que foi a da pandemia, foi a pior para nós. Passamos por várias dificuldades. Então, eu perdi uma pessoa muito querida, que é a minha avó. Eu abri um mercado, fui vencido pela concorrência, fui perdendo as minhas lojas de móveis. Então, foram momentos de extrema dificuldade em tudo. Foi momentos dolorosos e a renda caiu lá embaixo. Só que quando você tem de fato essa transformação, ou seja, nós falamos de crenças limitantes. Lembra-se, as crenças, elas te aproximam e suas crenças, elas te afastam dos seus objetivos. Então, se eu alcancei a transformação, né? E essa transformação mudou as minhas crenças, fazendo com que eu tenha crenças que me aproximem dos meus objetivos, por mais que a minha situação financeira venha decair na crise, lá no fundo do poço, as minhas crenças que me aproximam dos meus objetivos me fez tomar decisões que me faz viver hoje uma vida de estabilidade e uma vida de segurança. Importante ressaltar que nós não estamos buscando estabilidade e não estamos buscando segurança, mas as crenças nos fazem ir para esse lugar. Mas por quê? Porque houve uma mudança. Então aquele jovem, que era o meu caso, que pedia esmola, passava fome, tá certo? E morava na rua e passei por todas as dificuldades que eu já passei, como eu trabalhei o desenvolvimento, como eu desenvolvi muito na técnica da PNL, aprendi a programar a minha mente para alcançar o resultado através do método RSF, eu consegui transformar a minha mentalidade, consegui transformar, substituir as crenças que me prejudicavam por crenças que me aproximam da prosperidade e riqueza.
Então, como eu fiz essa transformação, por mais que na pandemia eu passei por essas dificuldades, eu consegui sobressair e consigo manter, tá certo? Consigo manter um crescimento gradativo. É um crescimento gradativo. Cada mês, pouco a pouquinho, nós estamos tendo crescimentos gradativos. Mas por quê? Porque houve o processo da transformação. Então, transformação, quando você alcança a transformação, você jamais volta ao seu estado anterior. Jamais volta ao estado anterior. Tem até uma frase que diz assim, ó: a mente humana, expandida por uma ideia nova, jamais volta ao seu estado original. Anote essa frase aí. A mente humana, expandida por uma ideia nova, jamais volta ao seu estado original. Então é por isso que é muito importante, lá do início aqui da nossa aula hoje, você aprendeu ali as tarefas. Você que chegou agora, volta lá do início e veja as tarefas do início, que é muito importante você ver, porque é o processo da conscientização que vai te trazer os resultados. Então a transformação não permite você voltar ao seu estado anterior. Por exemplo, te dar um exemplo aqui na prática. Falei sobre a minha situação financeira, que houve uma queda, houve várias perdas, mas naquele fundo do poço, as minhas crenças que me levam, me aproximam dos meus objetivos, me trouxeram novos resultados. Isso, resultados superiores, melhores do que eu tinha antes. Por quê? Porque foi transformado. Eu fui transformado. A transformação é de dentro para fora. Então, quero dar um outro exemplo aqui de transformação. Um exemplo de transformação é o bebê quando sai do ventre da mãe. É uma transformação que não tem volta. Tem como o bebê que saiu do ventre da mãe retornar ao ventre da mãe? Não tem como. Essa possibilidade existe? Essa possibilidade não existe. Então é por isso que você que está aqui no meu canal do YouTube, você que está aqui vendo esse vídeo, você precisa buscar a transformação. Aí você fala, Dailton, então como é que eu faço para alcançar a transformação? A transformação você vai alcançar com a consistência. Nós, no início do vídeo, no início da nossa aula, nós falamos sobre a causa que leva as pessoas ao fracasso. Agora chegou a cereja do bolo, a parte talvez mais importante dessa aula de hoje. A parte mais importante é você ter consciência da causa que leva as pessoas ao fracasso. Então, a causa eu quero revelar para você agora. A causa é falta de consistência. A ausência de consistência, tá certo? Misturada com a inconsciência é que leva as pessoas ao fracasso. Então, o fato de você não estar consciente e o fato de você não ser consistente, o fato de você não ser persistente, vai te levar ao fracasso. Todos os dias temos aqui aula às 19 horas. Então, isso é uma consistência. É uma consistência. A teoria faz com que você se dedique 1 hora. A teoria te leva a 1 hora de estudo. A prática, ela vai te levar a 20 horas de estudo. Agora, a constância que vai te trazer a transformação, ela vai te levar a 200 horas de estudo. E aí a pergunta é, quantas horas você tem se dedicado para a realização dos seus sonhos? Quantas horas você tem se dedicado para a realização do seu objetivo? Então, o que você precisa entender é que a causa que leva as pessoas ao fracasso é justamente essa, é a falta de consistência. Então, você quer resolver os seus problemas,
Você quer resolver, quer eliminar a causa que tem levado você a ter os resultados insatisfatórios? Anotem a chave de hoje. Consistência é o nome da chave. Consistência com persistência.